Olá, olá, bom dia, tudo bem? Mais um dia de forjando um legado. Eu queria convidar você a orar comigo alguns minutos para a gente iniciar esse projeto de maneira certa, né? Pai amado, obrigado por esse encontro, obrigado por esse momento em que temos a oportunidade de aqui entre irmãos falar da tua palavra, comentar sobre aquilo que deixaste para nós. Pai, obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas, obrigado por tua presença, obrigado pela tua direção, obrigado pelo teu Espírito Santo que nos conduz o tempo todo. Abençoa a vida de cada um desses irmãos que está conosco aqui hoje, que está ouvindo esse áudio ou assistindo essa gravação posteriormente, para que possam, Pai, com esse conteúdo, conduzir sua vida de maneira mais perto, mais alinhada com aquilo que o Senhor colocou para nós em nosso coração. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a mentalidade de abundância e o espírito empreendedor. A base do nosso estudo aqui de hoje é Mateus 25, 14 a 30, a parábola dos talentos. E também usei como apoio o livro do Chris Vallotton, Pobreza, Riqueza e Prosperidade. Então, o que a gente tem que entender quando a gente fala de reino de Deus? O reino de Deus é um local, é um reino de prosperidade, de abundância e de fartura. O reino de Deus, ele é rico, é um reino que o que Deus quer para nós é uma experiência de prosperidade, de crescimento. O que Ele deseja que a gente faça é que a gente use aquilo que Ele nos dá como condição de estar nesse local, aqui nesse mundo, seja usado da melhor maneira possível. Então, aqui em Mateus, nessa passagem do Evangelho de Mateus, então esse assunto de hoje, tá? Fala sobre algo que pode destravar completamente o destino de um homem, que é a mentalidade. A mentalidade de abundância e o espírito empreendedor que Deus espera que carreguemos. A leitura bíblica então de Mateus fala o seguinte, nesse trecho da parábola dos talentos, tá? Jesus conta a história de um homem que, ao sair de viagem, chamou 3 dos seus servos e confiou a eles seus bens. Ele distribuiu os talentos, que era uma moeda de grande valor na época, de forma proporcional à capacidade que ele entendia que cada um tinha. Para um, entregou 5 talentos, para outro, 2 talentos, e para um terceiro, 1 talento. E ele, então, viajou, e quando voltou, foram chamados para os servos de volta para prestar contas do que tinham feito. Os 2 primeiros servos foram trabalhar com o que receberam e conseguiram dobrar o seu valor original. Ou seja, o primeiro conseguiu, dos 5 talentos, fazer 10, o segundo dos 2 talentos fez 4, e o terceiro, que tinha recebido 1 talento, ele enterrou esse talento, essa moeda, esse valor, no chão, e não fez nada com ele. Ele tinha medo de perder, arriscar em alguma coisa e perder o talento, o dinheiro, né, do seu senhor. Então ele enterrou por garantia. Bom, quando o senhor voltou, então, ele pediu as contas do que tinham feito com o dinheiro dele. E ele elogiou os 2 primeiros servos, dizendo: muito bem, servos bons e fiéis. Fostes fiéis do pouco, sobre o muito te colocarei. Então, para esses que fizeram um bom trabalho com o dinheiro dele, que multiplicaram o dinheiro dele, ele entregou mais talentos, ele entregou mais responsabilidades, mais atribuições, porque eles provaram que eles tinham condição de ser bons gestores daqueles valores. Então ele entregou mais, para um entregou cidades, para outro entregou mais valor, enfim. Mas para o terceiro servo, aquele que enterrou, que guardou aquele valor que o Senhor tinha entregue, ele respondeu o seguinte, com dureza: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, então devia ao menos ter colocado meu dinheiro no banco para render juros.
Nem isso ele fez, né? Enterrou na terra mesmo. Então tirou o talento do servo medroso e deu ao que tinha 10. Jesus encerra a parábola com uma frase forte e reveladora. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, lhe será tirado até o que tem. Então, o que a gente tem que aprender com essa parábola de Jesus? Deus confia a nós responsabilidades com base na capacidade atual, mas espera crescimento. Quer dizer, ao longo da nossa vida, nós vamos recebendo capacidades, talentos, né? Talentos, condições de crescimento. Deus vai nos capacitando. Então a gente começa a aprender coisas, a criar relacionamentos, começa a aprender ofícios, começa a estudar. E alguns de nós têm talentos naturais para algumas áreas, seja para música, seja para conhecimento, seja para gestão, seja para algumas áreas específicas que Deus nos dá condições de comunicação, por exemplo, gente que sabe falar muito bem, que sabe se expressar muito bem, que tem uma boa condição de influência, porque consegue ter uma oratória muito boa. Então tem talentos que são muito específicos de cada um, e todos nós temos os nossos talentos. O que Deus espera que a gente faça? Que a gente use esses talentos da melhor maneira possível. Porque quanto mais nós usarmos esses talentos que Ele nos deu, mais Ele vai nos presentear com novos talentos, para que a gente se desenvolva cada vez mais. O que Deus Pai quer de nós é que a gente se desenvolva, que a gente aproveite aquilo que Ele nos entregou para poder crescer. O crescimento e o desenvolvimento é o grande objetivo de Deus para as nossas vidas. E o medo não justifica a estagnação. Enterrar o talento é desperdiçar o potencial que o Senhor nos deu. Se a gente tem uma condição, por exemplo, de conhecimento de alguma área e não usa aquela área, estamos enterrando aquele talento. A gente está desperdiçando um talento que Deus nos deu e Ele não vai usar mais, porque Ele nos deu um talento, a gente não usou, não fez um bom uso dele, vai dar outro para quê? Então a gente tem que usar tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Ele nos entregou deve ser utilizado para a gente poder prosperar cada vez mais. E a recompensa, ela está ligada ao esforço e não à quantidade. O servo que recebeu 2 talentos, por exemplo, ele se esforçou muito e dobrou os 2 talentos. Então não era a quantidade que ele recebeu, é o que ele fez com o que foi dado a ele. Então, a chave disso tudo está na mentalidade, não na quantidade. Os talentos foram distribuídos conforme a capacidade de cada um. O Senhor olhou para aquele servo que tinha uma capacidade menor e deu para ele 2 talentos. Para o que tinha mais capacidade, que já conhecia o histórico dele, ele deu 5. Para aquele que estava meio receoso, talvez, né? que não tinha uma grande desenvoltura, uma grande capacidade aparente, ele deu 1 talento. E foi o que aconteceu, né? O que recebeu menos foi o que menos fez. E o servo que enterrou seu talento, ele agiu por medo. O medo é fruto de uma mentalidade de escassez. Se eu perder, fico sem nada. A escassez trava. Essa mentalidade de escassez trava. Por quê? Porque ela fala que tu não pode errar. É aquela sensação de não poder errar. E a fé sempre exige risco. O servo que foi chamado de bom e fiel foi aquele que se arriscou e multiplicou. A gente dá o passo e Deus coloca o chão. Sempre é assim. Quando a gente sente no coração que deve fazer alguma coisa, e a gente sabe que o que a gente está querendo fazer em alguma área da nossa vida, seja empreender alguma coisa, seja mudar de emprego, seja iniciar um curso, seja o que for. Às vezes tu quer fazer um curso, quer fazer um aprimoramento das suas capacidades e você não tem o recurso para pagar aquele curso. Mas quando esse desejo está alinhado com a vontade de Deus, Ele vai prover o recurso. E muitas vezes a gente tem que dar o passo, confiando que o Pai vai fazer a parte dele. Então, se Deus colocou um desejo na nossa vida de algo que a gente quer fazer muito,
Ele vai prover o recurso para que isso aconteça. Ele não nos coloca um desejo que não possamos realizar. É como um pai. Qual é o pai que dá para o filho, mostra para o filho uma bala e depois dá para ele uma pimenta? Não acontece isso. Você mostra para o filho algo bom porque você quer dar algo bom. Então, se Deus coloca na nossa cabeça uma vontade, um desejo por algo, certamente aquele desejo tem condição de se realizar. Ele vai prover os recursos para que isso se realize. Mas tem que ser uma vontade alinhada com o propósito de Deus. Não vai querer, por exemplo, eu quero muito a mulher do vizinho. Eu quero muito a mulher do vizinho. Isso não é alinhado com a vontade de Deus, entende? Isso não vai acontecer. Não com a bênção de Deus, não com o apoio de Deus. Então a gente tem que ter noção de que do que é bom e do que não é tão bom assim. Então a gente tem que ter essa certeza de que Deus vai prover aquilo que Ele nos colocou na mente para alcançar. O chamado para o empreendedorismo bíblico. No reino, empreender não é apenas abrir empresa, é gerar valor com o que Deus te confiou. A gente abrir uma empresa somente para ganhar dinheiro não é algo alinhado com a vontade de Deus. Mas quando a gente abre uma empresa, abre um negócio e pensa que pode abençoar pessoas, pode proporcionar um trabalho bom, um bem para as pessoas com o que a gente faz, que a gente pode empregar pessoas, que a gente pode atender pessoas que precisam daquele serviço que a gente presta ou daquele produto que a gente vende. Então a gente está alinhado com o propósito do reino. Quando a gente consagra a Deus aquilo que a gente está fazendo. Então a gente deve, ao início do nosso dia, consagrar todas as nossas atividades a Jesus. Consagrar a Deus aquilo que a gente está fazendo. Pai, hoje eu vou para o meu trabalho, vou com vontade de fazer minhas tarefas. Eu peço que o Senhor me acompanhe, que o Senhor abençoe esse trabalho de hoje. Eu entrego a Ti, Pai, o meu trabalho de hoje. Eu entrego a Ti o meu mover de hoje. E consagra a Jesus essa nossa atividade. Isso nos faz receber do Espírito Santo aquilo que a gente precisa para concluir as nossas tarefas. Seremos abençoados cada vez que pedirmos e consagrarmos a Jesus as nossas atividades. Então, empreender com Jesus é algo muito, muito, muito gostoso, é algo muito próspero, é algo muito leve, porque Ele abençoa aquilo que a gente faz, quando a gente consagra a Ele as nossas atividades. Agora, quando a nossa atividade não é uma atividade ilícita, quando a gente usa na nossa atividade de subterfúgios, de recursos que não são alinhados com o propósito de Deus, aquilo não prospera. Por exemplo, se você está comprando produtos para a sua loja e você sabe que a origem é viciada, sabe que a origem pode ter sido proveniente de algum roubo, de algum desvio, de alguma atividade ilícita, isso não é algo de Deus. Isso não é algo bom, leve e agradável. Então, a gente tem que ter a noção de que deve exercer nossas atividades de empreendedorismo ou de uma profissão qualquer que a gente exerça, seja profissional liberal, seja funcionário de alguma empresa, devemos exercer as nossas atividades de uma forma leve, de uma forma alinhada com o propósito de Deus. Aí Deus abençoa, Deus coloca na nossa vida aquilo que precisamos para prosperar. Vai acontecendo, é natural. Pessoas vão chegando, conexões vão sendo feitas, portas vão se abrindo, porque Deus está junto nessa tarefa de empreendedorismo. Então, é muito importante a gente construir a nossa história, o nosso propósito, o nosso trabalho, baseado nos princípios de Deus para a nossa vida. Tem outro trechinho aqui que eu peguei do livro do Chris Vallotton, Pobreza, Riqueza e Prosperidade, que eu queria compartilhar com vocês. O céu é cheio de abundância, mas muitas pessoas na terra vivem como mendigos espirituais. Deus não nos chamou para sobreviver, Ele nos chamou para dominar. Não há nada espiritual em esconder seu dom com medo de parecer arrogante. O que quer dizer com isso? Às vezes você tem uma qualidade, uma característica, uma capacidade, você esconde aquela capacidade porque não quer parecer arrogante. Muitas igrejas confundem talvez a
a falta de orgulho, a simplicidade, não fugiu a palavra agora, o contrário de orgulho, né? De arrogante, mas assim, quer parecer mais simples, mais modesto, a modéstia como uma virtude. Ela, sim, ela deve ser exercida como uma virtude, mas não escondendo aqueles talentos que Deus nos deu. Se Deus nos deu uma capacidade, nos deu um presente, a gente tem que usar e tem que mostrar. Foi Ele que me deu, mas é meu. Ele que me deu. Ele me deu a capacidade de construir um negócio. Ele me deu a capacidade. Eu sou um engenheiro bom, eu conheço muito matemática, eu conheço as atividades do meu ofício. Deus me deu tudo isso, mas são minhas características. Ele me deu, que bom que Ele me deu. É um pai bom, Ele me deu tudo que eu preciso para exercer a minha profissão. E eu tenho essa capacidade, porque Deus me deu, mas essa capacidade é minha. E eu vou exercê-la com muita vontade, com muita propriedade, porque Deus nos deu para que seja usado. É nesse sentido, sabe? Não é que a gente não possa usar o que a gente recebeu. Deve usar e deve mostrar como sendo nossa, reconhecendo que foi o Pai que nos deu. Deus Pai nos deu as capacidades, nos deu as qualidades, nos capacitou, mas as capacidades são nossas. Então, vamos utilizar com muita tranquilidade aquilo que Deus nos deu. Uma aplicaçãozinha prática aqui. Quais talentos que você tem enterrado por medo de errar? Pensa bem. Às vezes você tem uma capacidade, uma inteligência, um dom para música, por exemplo, e você tem medo de, não vou tocar lá, porque os caras que vão tocar comigo são muito bons, então eu vou errar, eu não vou usar esse meu talento ali, porque não estou preparado para isso ainda. Não tenha medo, se Deus te deu o dom, use o dom, exerça a sua atividade. Às vezes a pessoa tem conhecimento sobre uma certa área de conhecimento, né, de desenvolvimento, uma área de história, por exemplo, sei lá, estudou muito história, sabe que gosta de história, gosta de ler sobre histórias de maneira geral, e ele tem receio de se expor numa escola, numa reunião, de falar daquilo que ele sabe, daquilo que Deus deu para ele o conhecimento. Não tenha medo, use os seus talentos e consagre ao Senhor as suas atividades. Ele vai estar contigo, vai te capacitar ainda mais e vai te fazer prosperar nas áreas que você escolher. Pense naquilo que você tem medo e pense naquilo que você pode deixar de ter medo, você deve deixar de ter medo de exercer e mude isso na sua vida. Hoje é um dia de romper com isso, com medo. Rompa com medo. E hoje é um dia de acreditar, de crer que você é um filho. Os filhos herdam, geram e expandem. Você é um filho de Deus, amado, e você pode gerar, prosperar e expandir. Porque o reino de Deus é um reino de prosperidade, de abundância e de fartura. Seja fiel com pouco, seja corajoso com muito. O reino de Deus não é um lugar de sobrevivência, é um lugar de multiplicação. Se Deus te deu muito, não tenha medo, arrisque, faça aquilo que Ele te deu para fazer, faça aquilo que Ele te capacitou para fazer. É isso, gente. Eu queria falar, o recado de hoje era esse, era falar sobre a prosperidade do reino, a necessidade da gente usar os talentos que Deus nos deu. Eu adoro esse tema, adoro falar sobre isso. E vou orar por você aqui para a gente encerrar esse encontro de hoje. Ainda está faltando gente para entrar com a gente aqui na live, no Meet, então eu te convido para, nos próximos dias, você entrar comigo aqui, porque às vezes é a conversa, são as perguntas, é o entrosamento, né, a conexão que faz com que a gente cresça, todos nós possamos crescer mais com o conhecimento que uns trazem e plantam na vida dos outros. Então participe, entre comigo aqui às 6h45, a gente está na live do Instagram, está com a sala do Meet aberta, é só clicar e entrar, a gente consegue interagir com toda tranquilidade. Então venha para a gente interagir mais. Vamos orar por você. Senhor, nos livre do medo. Rompa hoje com toda a mentalidade de escassez.
Ensina-nos a viver com ousadia, a usar com sabedoria os talentos que o Senhor nos confiou. Queremos viver como filhos, não como servos assustados. Dá-nos coragem para multiplicar a fé, para empreender no Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus Pai abençoe vocês, que tenham um dia maravilhoso, um dia próspero, sem medo, com muita tranquilidade, com muitas capacidades novas sendo descobertas e sendo utilizadas, prosperando. Prosperem em nome de Jesus. Amém.